Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de estruturas de dados. Eu sou o professor Rafael e nessa disciplina nós vamos trabalhar com a linguagem C, a linguagem C++. Existem semelhanças entre as linguagens, mas a gente vai utilizar bibliotecas da linguagem C++, que diferencia ela da linguagem C. No semestre passado, vocês tiveram o conteúdo da linguagem C aplicado à lógica de programação. Nós vamos dar continuidade nesse semestre estudando as estruturas de dados que a gente pode usar em projetos. Essas estruturas de dados, elas não são exclusividade do C. Elas são estruturas já consolidadas que nós conseguimos implementar e utilizar em qualquer projeto e com qualquer linguagem de programação. Claro que tem algumas que têm as suas restrições, mas em geral a gente consegue implementar essas estruturas que a gente vai aprender aqui nessa disciplina em qualquer outra linguagem. A diferença é que a gente vai usar a linguagem C++ para implementar essas estruturas, para ver na prática como que elas funcionam. Okay? Então, seguindo aqui, na aula de hoje nós vamos ver o que são as variáveis compostas heterogêneas, que são os registros. O que é o registro? É um conjunto de campos de vários tipos de dados. A gente implementa isso na linguagem C usando struct. A gente vai ver o que são registros, como que a gente faz a declaração dessas variáveis do tipo registro e como que a gente manipula elas. Bom, para a gente introduzir o que são registros, né, antes de ir para a parte prática da linguagem C, a gente pode entender que registros são estruturas de dados capazes de agregar várias informações. Quando a gente diz que são estruturas de dados, nós entendemos que não é um tipo de dado simples. Por exemplo, um inteiro, uma string, um boolean. São estruturas que conseguem abarcar, agregar diversos tipos de dados. Ou seja, várias informações. Então, através desses registros, nós podemos criar novos tipos de dados, que são tipos de dados derivados. A gente não precisa simplesmente se limitar à utilização das estruturas primitivas do C. Por exemplo, inteiro, string, né, que é um tipo especial, char, boolean, float. Então a gente pode criar outros tipos de dados. Cada informação contida em um registro é chamado de campo. Então, lá em cima eu disse que registros são estruturas de dados que agregam várias informações. Que informações são essas? São os campos. Então, um registro é um conjunto de campos. E esses campos podem ser de diversos tipos primitivos ou também podem ser outros registros. Nessa aula de hoje, nós vamos ver só como criar registros, structs em C, utilizando tipos primitivos. Nas próximas aulas, nós vamos ver como que nós criamos registros com registros dentro deles. Para a gente exemplificar, tente imaginar uma passagem de ônibus, né, com as seguintes informações: nome, número da passagem, a data da viagem, cidade de origem, destino, horário, poltrona e idade. Normalmente, quando a gente faz uma viagem rodoviária, nós precisamos entregar junto com a passagem como se fosse uma ficha do passageiro. Então a gente entrega isso para o motorista para ele permitir o nosso embarque. Então a gente pode observar que é um formulário composto por diversos tipos de dados, que são conjuntos de informações. E essas informações estão logicamente relacionadas e são de tipos diferentes. Então eu tenho tipo numérico e literal. O que eu tenho de numérico nessa estrutura aí? Número da passagem, poltrona e idade. Literal, né, que é o string, char, nome do passageiro, origem, destino e data de horário. Então esse vai ser o nosso exemplo que nós vamos utilizar para poder mostrar como que ficaria implementado isso na linguagem. Okay? Então,
Primeiro passo, pessoal, é definir os registros, é declarar eles, é especificar todos os nomes de campos que vão estar logicamente relacionados e os respectivos tipos. Então, uma variável de registro pode ser simples ou pode ser composta. O que é uma variável de registro simples? Eu tenho apenas um passageiro, então eu tenho apenas um struct, apenas um registro dele. E pode ser composta. E na prática é mais comum. Então eu tenho um conjunto de passageiros que tem a mesma estrutura de dados, só que com valores diferentes. Então eu tenho nomes diferentes, poltronas diferentes, idades diferentes, inclusive cidade de origem e destino diferente para a mesma linha. Isso é possível, a gente vai ver mais para frente. Para a gente criar esse tipo de dados registro na linguagem C++, a gente vai usar o comando struct. Então, quando eu falar registro, eu estou falando de modo genérico, de modo mais amplo. Na linguagem C++, a gente chama de struct. E qual que é a estrutura do struct? Palavra reservada struct, nome do registro que eu escolho, abro o bloco de comando, né? Abro aqui em cima, fecho aqui embaixo com o ponto e vírgula, e aí em cada linha eu especifico quais são os tipos e os campos desse registro, dessa struct. Então, essa é a forma genérica. Seguindo. Exemplo, né? Definir um tipo de registro cliente com campos de número, nome e saldo da conta. Então, aqui é um exemplo mais simples, né? Então, eu tenho aqui struct cliente e cliente possui, vamos chamar de atributos ou campos, que seja. Possuem 3 campos, número do cliente, o nome do cliente e o saldo. Então, número é inteiro, nome é string e saldo é float. Então, dessa forma aqui, eu crio um novo tipo de dados na linguagem C. Antes, eu tinha só o inteiro, string, float, boolean, que são os tipos primitivos. String não é um tipo primitivo, mas é uma extensão do char, né? Que o char é o tipo primitivo da linguagem C. Então, agora eu passo a ter um tipo cliente, um tipo de dado chamado cliente. E eu posso armazenar 3 valores nele. É importante dizer que um struct ela só pode ser utilizada dentro do bloco do código onde foi definido. Ou seja, se eu quiser usar o struct em todo o programa, eu tenho que definir essa struct, esse novo tipo de dados, fora da função main. É a função principal que a gente usa lá na linguagem C++. Se eu usar ela dentro de main, eu só posso chamar dentro de main. Esse é o princípio do escopo de variáveis. Vamos seguindo. E depois que eu crio esse tipo, né, que é o tipo cliente, como que eu faço para instanciar esse tipo, para usar esse tipo? Eu uso a palavra reservada struct, o nome do registro e o nome da variável. Esse nome do registro é o nome que eu defini na hora de criar a struct. É o tipo de dado, o tipo de dado cliente. E o nome da variável é o nome que eu vou atribuir para aquela variável do tipo cliente instanciada, já com o valor dela. Eu posso fazer isso de 2 formas. Eu vou retornar aqui nesse slide. Nesse código aqui, eu só criei o tipo cliente. Tá? Eu não instanciei ele, eu não criei uma variável do tipo cliente. Só criei o tipo cliente. Vou prosseguir aqui. Nesse exemplo aqui, eu fiz 2 coisas de uma vez só. Eu criei o tipo cliente e já criei uma variável chamada cli. Então, cli agora passou a ser uma variável que eu posso usar no programa. Se eu usasse o método anterior de primeiro criar a struct para depois instanciar o tipo da variável, eu poderia usar dessa forma aqui, ó. Chamar struct, o tipo do dado que eu criei e o nome da variável que eu quero usar. Então tem essas 2 formas de se definir e declarar uma variável. Então, voltando. Aqui o que eu fiz foi definir um tipo de dado, o tipo de dado cliente. Aqui eu já defini o tipo de dado cliente e declarei uma variável cli do tipo cliente.
Aqui eu só defini, criei uma variável CLI do tipo cliente. E como que é a manipulação dessas structs? Para manipular elas, eu sempre preciso passar o nome da variável e o nome do campo. É essa forma aqui, ó. E que nome da variável que é esse? Vou retornar. É o nome que eu defini quando eu criei a variável, quando eu declarei a variável. Não é o nome da struct, ok? É o nome da variável. Então eu tenho o tipo de dado cliente, o nome da minha variável é CLI. Então é CLI que eu vou usar no meu programa. Então é o nome da variável, ponto, o nome do campo. Que campo que é esse? Vou voltar. São esses campos que eu criei dentro da struct. Número, nome, saldo. Então eu preciso falar que variável que é e qual que é o campo dentro dela. Para a gente ler um valor e armazenar dentro da struct, né? Eu posso usar duas formas, getLine e CIN. Qual que é a diferença? getLine, ele lê strings. Então eu vou usar o comando do C++ getLine e vou passar dois parâmetros. O primeiro é o CIN, né, de entrada da linguagem C++, vírgula, e onde que eu vou armazenar a entrada do usuário lá na minha estrutura. Aqui no caso eu estou armazenando dentro de CLI.nome. Então quando é uma string, grava bem isso aí, quando é uma string, conjunto de caracteres, eu vou ler usando a função getLine da linguagem C++. Quando é um valor inteiro ou float, eu posso simplesmente usar o comando CIN maior, né, que indica a entrada de dados, e o nome da variável, ponto, o campo. Para fazer a saída, na linguagem C++ é o cout. Cout, e agora cout menor, tá? É invertido. Então, para fazer a entrada é o CIN maior e o nome da variável inteiro ou float que vai receber esse dado. Se for string ou um conjunto de caracteres é o getLine. Se for um float ou o inteiro é o CIN. Agora, para dar a saída para mostrar na tela não tem diferença. Em ambos os casos eu vou usar o cout, só que eu vou alterar a saída dele. Que é cout menor, passo o que eu quero mostrar textualmente entre aspas, e quando eu quero adicionar um valor de variável, fazer uma concatenação na saída, eu uso também menor e o nome da variável. Lembrando que aqui é o nome da estrutura, ponto, nome do campo. Tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade na manipulação dessas estruturas e vamos também ver como que a gente faz para criar um conjunto de estruturas, que seria, no nosso exemplo, a opção de criar um vetor com diversos registros, e como que eu faço para criar registros aninhados a registros, ou seja, registros dentro de registros. Até lá. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.